Para você que estava curtindo o Jogo Rápido com Juninho, agora vamos começar o Paixão Antiga Nova Ideia, esta semana decisiva para o Novo Operário, que vai fazer a última partida dia 29, sábado, às 15 horas, Moreninhas com o Cidrolândia. Vamos conversar com o técnico Paulo Rezende. Na sua opinião, este jogo é o mais importante desta fase, porque se o Novo Operário ganhar este jogo, ele pode terminar em primeiro, vai terminar em primeiro lugar na classificação geral, além de jogar a final em casa, também joga por empate. Você disse bem, Branque, a importância do resultado contra o Cidrolândia. Nós precisamos de uma vitória para que a gente possa fazer a final dentro do nosso território e, consequentemente, também jogar por 2 bons resultados. E a importância desse jogo já serviu muito, não só na questão de preparar a equipe para a final, mas também na situação de você colocar essa equipe numa condição melhor para disputar uma final. Como está o Clécio? O Clécio já está treinando, ele tem condições de jogo, ainda não? O Clécio a gente está observando. Teve um treino na Moreninhas, ele treinou, não sentiu nada, vai participar do coletivo normalmente, mas é uma opção. Então a gente tem que respeitar o Edson Pelé, está tendo a sua oportunidade. O Clécio vinha muito bem também, jogador importante, mas a gente, por coerência, nós temos que procurar ver a situação do Clécio, ver como o Clécio está, se ele retornou bem em termos clínicos, para que a gente possa utilizar ele. Mas no momento a gente está utilizando o Edson, porque o Edson já vem com uma condição em termos físicos melhor, e a gente ainda vai dar continuidade com o Edson jogando. No último jogo contra o União, você colocou a equipe modificada em campo. Ela atendeu às suas expectativas? Ficou devendo em algum ponto? No começo da partida, os primeiros 10 minutos nós tivemos muito bem, encaixado na parte tática, as 2 linhas trabalhando próximas. Segunda parte do jogo, nós tivemos problemas da bola chegar pouco no ataque, tivemos problema na bola parada, e nós decidimos um pouquinho, uma alteração no segundo tempo na entrada do Tom, para que essa bola parasse um pouquinho mais na frente. A bola não estava parando na frente, a equipe do União já ganhando praticamente a bola de trás, saindo jogando, tivemos que apertar um pouquinho mais a saída, fazer o Giança um pouquinho do lado esquerdo, encostar por dentro, e a entrada do Tom nos ajudou bastante, e a velocidade do Cacalo. É certo que você pensa a cada jogo que tem pela frente, não pensa lá na frente, mas já sabendo que o Novo Operário está classificado para a final, eu vou perguntar, não em questão que seja equipe menos difícil ou mais difícil, em condições climáticas, em condições regionais, você preferia quem para a final? Ponta Porã, que fica a 320 quilômetros, mas fica no extremo sul do estado, dependendo do clima pode ser um pouco frio ou não, ou Corumbá, que tem um clima parecido com Campo Grande, mas ele é mais quente ainda. 2 equipes difíceis, falando em termos de equipes, são 2 equipes bem trabalhadas e estão bem qualificadas para disputar o título. Então não posso escolher muito em questão de equipe. Agora, falando de situação mais próxima, logicamente que Ponta Porã é um lugar muito mais próximo, muito melhor para se você, o deslocamento pode ser melhor, o trabalho de você é menos cansativo, mas a gente não está só pensando nisso. Se tivermos que ir em Corumbá também, nós temos que ir, de todas as maneiras. São 2 equipes fortíssimas que a gente não tem escolha para uma ou outra, não. Paulinho, independente de um Novo Operário ficar ou não na primeira colocação, jogar pela vantagem ou não, decidir a última em casa ou não, a final é dia 11 de outubro. É no aniversário do clube. Você tem consciência do tão grande é isso? Você conseguiu um título logo no aniversário do clube? É importantíssimo. Eu estou procurando passar para os atletas também a importância de você chegar numa final de campeonato. O intuito maior foi subir, mas você chegar numa final de campeonato, o que marca muito é título, e a gente precisa dar de presente para esse clube que tem o seu aniversário nessa data, um título. Então a importância para a gente desse jogo. É um jogo de final, um jogo que requer muita atenção, um jogo que requer muita expectativa pelo lado extra-campo. Então a gente está levando muito a sério isso aí, tanto o jogo com o Cidrolândia como todas as partidas que nós fizemos. E a final é um jogo ímpar, é um jogo que você tem que vencer para que você possa marcar a história. Hoje é quarta-feira, estamos gravando aqui no Morenão. Hoje, quarta-feira, no canal por assinatura ESPN Brasil, tanto no programa chamado Sport Center, como no programa do meio-dia, o Bate-Bola, apareceu a imagem do massagista lá de Ponta Porã tirando a bola que ia para o gol.
E aí o Paulo Vinícius Coelho, o PVC, que é o comentarista da ESPN Brasil no Bate-Bola, tem o seguinte comentário: a CBF precisa olhar para o futebol do Oeste, porque para a CBF só existe o futebol do Leste e no Oeste existe o futebol. A CBF precisa parar de olhar só para um lado do Brasil, precisa olhar para os outros lados, as outras regiões do Brasil. Precisa ser de si mesmo que a CBF abandonou a periferia do futebol e só se preocupa realmente com o Leste? Graças a Deus nós tivemos esse comentário do PVC, bem atualizado, inteligente na colocação dele. Nós vemos passando isso aqui há muitos anos. Você é prova viva disso. Nós que somos do futebol sul-mato-grossense, desde quando foi criado o Clube dos 13, extinguiram algumas equipes, praticamente 90% das equipes pequenas, criaram a Copa do Brasil só para dar uma resposta, mas nós sabemos que isso aí não é verdadeira, entendeu? Para essas equipes pequenas, o nosso futebol sentiu muito, o nosso futebol foi renegado, nosso futebol precisou voltar na 4ª divisão. Não é fácil você trabalhar numa equipe pequena e retornar numa 4ª divisão, tendo que ter estrutura, e a gente foi renegado a isso. Estamos tentando fazer de volta com profissionalismo, tentando fazer de volta com futebol de verdade, sem ajuda de ninguém, mas nós sabemos que futebol sem parceria não tem como você fazer, ainda mais hoje no futebol hoje, da situação que é competitiva. A CBF deveria sim olhar para ver o nosso estado, que aqui tem bons jogadores, aqui tem clubes querendo, igual o Novo Operário, trabalhar com seriedade, para que a gente possa de novo exportar atleta para lá, colocar atleta lá. Tem muitos atletas nossos que estão lá. Nós poderíamos revelar muito mais se o nosso futebol fosse melhor olhado. Então nós precisamos sim desse comentário do PVC, entendeu? E olhar mais parte de futebol, menos situações de massagista ficar entrando em campo para salvar gols, menos situações de placar muitos elásticos, jogos disputados, sem violência, jogos com qualidade, e aí sim o nosso futebol começar a ser olhado de novo. Paulinho, lógico que você está em negociação com a diretoria do Novo Operário para continuar o ano que vem, mas para que essa comissão técnica continue, algumas coisas terão que ser acertadas, porque é um nível diferente e é uma cobrança diferente, maior. Você já sabe o que pedir para essa direção desse time, o que tem que se manter, o que tem que se aprimorar e o que tem que vir a que hoje não tem? Olha, eu já tive reunido com a minha comissão. Logicamente que eu estou focado dentro do campeonato. Nós não terminamos o campeonato ainda, mas já temos que, se for o caso de renovação, você já tem que começar a analisar, porque o campeonato começa em janeiro, é muito rápido, você tem uma pretensão para você fazer, você tem que realizar algumas coisas. Porque mesmo tem que começar em novembro. Tem que começar em novembro, o campeonato começa em janeiro, então é pouco tempo de foco que você dá para esses atletas. Você já tem que estar pronto para isso aí. Mas a gente já esteve conversando em termos de comissão. Vamos ter uma reunião com a diretoria já agendada, para que a gente possa definir algumas coisas e colocar a par algumas situações. Sabemos da dificuldade que sabemos que o campeonato é totalmente diferente, é um outro campeonato, da seriedade que mas nós vamos conversar isso aí, ouvir bastante a diretoria também, para que a gente possa chegar, eu acho que num acordo, e ver o melhor para o clube nesse momento. Outra pergunta, você vai dar o treino. Assusta o comportamento do Galo em campo? Parece que a qualquer momento ele vai abrir o placar, vai achar o gol. Isso te assusta ou te orgulha? Como é que é isso? Boa pergunta. Nós chegamos num ponto dessa equipe que a gente conseguiu ter liga. A gente ganhou uma confiança tão grande dentro dos nossos trabalhos que você sente a confiança de grupo. Então eles nos passam isso aí. Se vai ganhar ou empatar ou perder é do futebol. Mas nós sabemos que tudo que foi treinado vai tentar ser realizado em campo. Então nós já temos sistema, nós já temos a maneira de se conduzir a partida, já temos um bom entrosamento, estão bem de perna. Então a gente sente que qualquer momento pode ter uma situação boa de placar. Então é continuar nisso aí e terminamos esse campeonato com qualidade. Obrigado, Paulinho. Tá aí, se foi Paixão Antiga, uma nova ideia. TV Novo Operário, Paixão Antiga, uma nova ideia. Não esqueça, sábado, dia 29, às 3 da tarde, lá no Céu das Moreninhas, Novo Operário Cidrolândia. Venha, participe desse jogo. O Operário precisa vencer para decidir em casa a final e jogar por empate.
TV do Operário. Agora sim, paixão antiga, uma nova ideia.